Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. Eu sou Marisete, sou graduada em Filosofia, também tenho formação em Hatha Yoga e no momento estou em formação em Psicologia Transpessoal e Psicologia Analítica. O assunto que me trouxe aqui para essa aula de hoje é um assunto polêmico que mexeu com a imprensa, nos últimos dias. Tem relação com o Papa Francisco. Eu imagino que muitos de vocês ficaram sabendo, Ele estava numa reunião com os bispos e cardeais e aconselhou que deveria existir um critério maior quando fossem aceitos homens nos seminários, para que eles não aceitassem homens gays, E porque já existia muita viadagem dentro dos seminários. Então, esse foi um dos assuntos bem polêmicos, E, se eu não me engano, ontem, esse assunto gerou muita conversa, Como não deveria deixar de ser também. E aí ontem ele disse assim que era para parar com essas fofocas, com essas conversas, que fofoca era coisa de mulher. Então, assim, eu tive que rir sobre isso, apesar de eu gostar muito da figura do Papa Francisco. Respeito muito a figura dele, eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho dentro da igreja, Enfim, eu vim aqui falar sobre esse assunto com vocês, gostaria de ouvir as opiniões de vocês, E se vocês puderem deixar o seu like e também sugestões de assuntos para a gente debater aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Então, para a gente falar sobre esse assunto do Papa Francisco, a gente vai ter que voltar no tempo, Tipo assim, por que existem papas, E por que os papas não se casam? Então, o primeiro papa que se conhece foi São Pedro, que seria o apóstolo Pedro. Então, nós viemos assim de uma figura patriarcal, porque a Igreja Católica, ela prega, dentro das suas escrituras, que Deus é uma figura masculina, o Deus da Bíblia, Javé. Então, quando eles criaram a Igreja Católica, seria assim a representação do reino de Deus na Terra. Então, já partindo desse pressuposto que Deus seria um homem, E isso, para nós, sempre foi muito normal e muito natural. Para quem viveu dentro do cristianismo, A gente aceitou isso e nunca questionou. Agora, nos últimos tempos, que vem todo esse cabedal de informação e nós, principalmente nós filósofos, começamos a trazer à tona esses assuntos que ficaram há tanto tempo, vamos dizer assim, escondidos nas brumas do tempo. Então, a Igreja Católica sempre teve essa questão da figura de Deus ser masculino, mas na história que antecede, a gente sabe muito bem que as civilizações antigas, elas eram politeístas. Então, ali existiam deuses e deusas. E sempre foi assim. Tanto que no panteão grego existem as deusas, as musas. No hinduísmo também existem o culto a deusas, Mas daí, quando nós passamos ao culto de um único Deus, que seria o Javé, o Deus bíblico, não se podia mais falar em mulheres, e as mulheres na igreja, passaram para segundo plano. Então, dentro da Igreja Católica, as mulheres são as freiras, aquelas que auxiliam, dentro da igreja, nas missas ali, mas normalmente são os homens que têm o papel principal. Então, uma outra coisa, assim, que é interessante dentro da igreja, é essa questão aí que o Papa Francisco falou de muitos gays dentro da igreja, Mas o porquê disto, Porque a igreja nunca permitiu que os seus padres se casassem e constituíssem família. Porque como o foco principal da Igreja Católica sempre foi a arrecadação de dinheiro, que a gente sabe que a Igreja Católica é praticamente um banco, E é a igreja mais rica e é uma das instituições mais ricas do planeta Terra, é a Igreja Católica. E ao contrário daquilo que se diz, em nome de Jesus, que vamos dividir com o próximo, a igreja nunca quis dividir.
nada com ninguém. Tanto que os padres não se casam, né? Para que não constituam família, não tenham esposas e filhos, porque da morte daí de um padre, a igreja seria responsável, né? A responsável em manter essa família, essa esposa e os filhos, né? Menores. Então, esse é uma das situações que faz com que se tenham muitos abusos sexuais acontecendo dentro da Igreja Católica. E isso é sabido pelo Papa, pelos os arcebispos e por todo, vamos dizer, os cabeças, né, em Roma, no Vaticano. Então, hoje a gente pode debater sobre esse assunto, né? Então, sobre essa fala do Papa, a gente vê claramente que eles sabem sobre isso, mas que eles continuam tentando manter esse padrão que para hoje isso não serve mais. A gente percebe assim, muitas vezes, né, por exemplo, que um jovem quando entra cheio de boas intenções num seminário, ele tem essa intenção de se transformar num bom padre e cumprir com aquilo que é exigido de um homem dentro da Igreja Católica para se tornar um padre. Só que ele é humano, como todos nós somos humanos e temos necessidades, né? Esses jovens, eles também têm as suas necessidades, as suas carências, né? Suas necessidades afetivas e acabam que se relacionando com outros rapazes. Por isso, desse contexto do Papa dizer que existe muita viadagem dentro dessas escolas, né? Dos seminários. Então, essa seria uma das soluções, mas a igreja, né, não pretende fazer essa mudança. Então, assim, dentro das igrejas evangélicas, os pastores se casam, né, têm as suas famílias e não existe tanto abuso. Acredito que existe abuso em todas as vertentes religiosas, mas como acontece dentro da Igreja Católica, não, né? Porque eles têm essa oportunidade de se relacionar, de casar, de ter sua família. E até, assim, não defendendo nada, mas assim, eu acredito que quando você tem essa experiência, né? Você consegue passar mais para as pessoas uma verdade. Porque eu sou de família católica, né? Me criei dentro da Igreja Católica. E percebia sempre, quando eu frequentei a igreja por muitos anos, o padre, né, falando às famílias, né? Mas assim, depois que eu comecei a pesquisar as coisas, eu fiquei pensando assim, mas como que um padre que nunca teve uma família, nunca teve uma esposa e filhos, consegue falar com tanta facilidade qual que é o caminho certo que um chefe de família ou que uma chefe de família, né, deve ter, se ele nunca teve essa experiência. Então, assim, nesse sentido fica fácil para um padre falar sobre como que é uma família, como que se educa filhos, né? Mas se ele não teve essa experiência. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. E uma coisa assim também que eu gostaria de deixar aqui hoje é o relato da minha experiência, né, como católica. Eu hoje não me vejo dentro de religião nenhuma, eu estudo todas, tenho respeito por todas, como eu disse, as vertentes religiosas, mas assim, depois que eu fiz os estudos da revelação cósmica e dessa questão do Deus bíblico, de Javé, eu prefiro me manter assim, daquela forma como Jesus ensinou, que você tem uma chama, né, do Deus verdadeiro, que é o Deus verdadeiro, aquele que criou as mônadas, as almas, né? Então, eu tento me manter com essa força interna e me mantenho da melhor maneira possível, né? Mas, enfim, vou passar um relato que aconteceu aqui comigo. Então, eu fui batizada, fiz primeira comunhão e crisma dentro da Igreja Católica. Eu tinha 10 anos e estava estudando para fazer a primeira comunhão. Então, eu ia numa igreja que ficava perto da minha casa e o padre da nossa paróquia também morava no nosso bairro. Então, nós
Nas quintas-feiras nós saíamos da escola, eu estudava à tarde, e a gente ia direto para a igreja, para ter as aulas, né, com os professores. Na época eram os senhores, assim, que faziam parte da igreja. E o padre morava ali perto também, então ele estava sempre ali na igreja, na hora da nossa aula. E era normal ele pegar um grupinho de alunos e levar lá para sua casa. E a gente ficava muito contente em ter esse contato com o padre, que a gente via ele como um exemplo de pessoa. Ele era muito carismático, enfim. Nós estávamos ali naquela ascensão, né? Muito felizes em poder fazer a primeira comunhão, a crisma. E um dia ele convidou a mim e as minhas duas irmãs mais velhas, né? Eu tinha 10, a minha irmã Márcia tinha 12 e a outra tinha 14. E nós fomos convidadas para ir na casa do padre. E ele dava os santinhos e os crucifixos para a gente, né? Presentinhos assim. Então nós fomos nesse dia na casa dele e ele foi levando uma por uma de nós lá no seu gabinete, né? Tipo um escritório, assim. Daí ele fechava a porta. Daí ali ele começou a conversar comigo, né? Vou dar o meu relato. E aí ele me pediu que sentasse no colo dele. Aí eu uma criança, né? Com 10 anos, né? Então via nele um pai. Uma pessoa assim, um representante de Deus na Terra. Sentei no colo dele, né? E daí ele disse assim para mim: nossa, mas você já está se transformando numa mocinha. Você tá linda. Passou a mão no meu cabelo, daí passou a mão nos meus seios. Depois passou a mão nas minhas coxas e nas minhas partes íntimas. Então, naquela época, isso assim para mim não me afetou psicologicamente. Eu até agradeço por isso, assim, porque eu via ele como um homem santo, realmente. E ele fez o mesmo com as minhas irmãs. Mas assim, a gente acabou que não comentou com a nossa mãe, porque talvez a nossa mãe ficasse muito brava com a gente. E eu percebi que tinha alguma coisa errada ali, mas achei que a culpa era minha. E isso passou. Depois eu fiz a primeira comunhão com esse padre e fui crismada por ele também, né? E fiquei dentro da igreja mais uns anos e depois eu acabei enveredando para o espiritismo, né? Para o kardecismo. Mas é essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então eu tô contando isso que aconteceu aí com essa polêmica do Papa Francisco e que isso não é uma conversa fiada, isso realmente acontece, né? E que se existe algum culpado, a culpa é da própria igreja, que faz com que essas pessoas, né, que têm o interesse em trabalhar para a igreja, em ser esses representantes de São Pedro na Terra, acabam passando por essas situações assim, né? Acabam se entrando por caminhos errados e depois sendo excomungadas da própria igreja, né? Porque não puderam atender às suas necessidades, né? Às suas carências físicas e emocionais.